direita brasileira precisa assistir Democracia em Vertigem. Anarcocapitalista, liberal, conservador, reacionário, republicano, monarquista e mais. Esse é um documentário que todos aqueles que não se sentem representados por Lula e pelo PT têm que assistir. Né? Porque Democracia em Vertigem, em última análise, é uma peça de propaganda política mentirosa travestida de arte. É exatamente isso que ela é. Mente sobre fatos e está a serviço de uma narrativa. Agora, por que a gente assiste algo que não é verdadeiro e não é factual? Porque da mesma forma que o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa, o preço de não se debater política, certo? De não falar sobre isso, é aceitar calado a versão de quem fala mais alto. Fatos mentirosos, Caio? Já vamos chegar lá. E a democracia em vertigem, não é que ela fala alto, ela grita a plenos pulmões. E não é pra mim, não é pra você, ouvinte, que já tá vacinado contra os mandos e desmandos do PT e da sua cleptocracia. O problema são os milhares e milhares de jovens que vão ter contato com essa narrativa de agora em diante. Então, para você desconstruir uma mentira, é fundamental você conhecê-lo. O Fefito me perguntou quais são os fatos, né? Infelizmente, eu não posso falar aqui, sabe por quê, Fefito? Porque eu estava assistindo o documentário, fazendo anotações no celular, e eu anotei 46 pontos de controvérsias que dão 4 folhas em tamanho Arial 12. Então são 4 páginas, né? Provavelmente é mais do que o Lula escreveu de próprio punho em toda a sua vida pública. Mas aí eu acho que para acontecer um debate de fato, você tem que disponibilizar esses pontos, né? Porque não dá pra gente trazer eu selecionei o top 5. Eu selecionei o top 5 das mentiras factuais, hein? Depois vamos falar de narrativa. Vamos ficar nos fatos. Primeiro, já na introdução, o documentário ele apresenta a sinopse e ele afirma o seguinte, que o Brasil, abre aspas, está caminhando para seu passado autoritário. É uma referência clara ao regime militar. Vamos lá. O Brasil tem um governo eleito que tem viés descentralizador, liberal e federativo. Portanto, ele prega mais dinheiro e poder para estados e municípios e mais dinheiro e poder para a sociedade, como reduzindo impostos e enxugando a máquina pública e limitando a burocracia. Nenhuma minoria no Brasil hoje em dia é física ou juridicamente perseguida. Nenhum direito ou garantia fundamental foi suprimido da legislação. É mentira. Isso é mentira. Primeira coisa. Segunda coisa, sobre o mensalão. Olha o que diz o documentário. Abre aspas. Estouro mensalão. Seu partido, o PT, é acusado de comprar votos para apoiar projetos. Aqui, a narrativa é diluir a culpa numa pessoa jurídica, o PT. Só que quem comprou votos não foi o PT. Quem comprou votos sistematicamente foi o governo, comandado por Lula, Disseu e Palocci, não é o PT. E apoiar projeto é eufemismo. O Lula comprou o Congresso. E chega a ser bizarro, porque ela mostra as cenas do Lula no hotel negociando o impeachment da Dilma. Como se ele estivesse fazendo articulação política, quando a gente sabe muito bem que ele estava negociando emendas. Terceiro ponto, fala o seguinte, Moro foi treinado nos Estados Unidos. Tá? Isso é aspas do documentário. Essa ideia, ela se baseia num documento vazado pelo Wikileaks de um fato de 2009. Sabe o que diz o documento, para quem for ler? Ele se refere a um seminário de juristas do Brasil e dos Estados Unidos que durou 5 dias e aconteceu no Rio de Janeiro, no qual o Moro foi palestrante por causa da sua expertise no combate à corrupção. Isso desde 2009. Quarto ponto, esse aqui é muito importante, porque reflete a falsa polarização que eles tentaram criar entre PT e PSDB. Aécio não aceita o resultado da eleição e, por isso, lidera como protagonista o impeachment da Dilma. Olha, pedir auditoria de urna eletrônica é diferente de não aceitar o resultado. E não só o Aécio, mas todo o PSDB só embarcou no impeachment na última hora. Frase do Aécio sobre impeachment, abre aspas, não sou golpista, sou filho da democracia. Gente, pelo amor de Deus, deem um Google. Ele vai entrar no final do processo. Foram os movimentos sociais e as ruas que puxaram o impeachment. Quinta mentira, razões para o impeachment. Primeiro, substituir o governo Dilma pelo governo Temer, do MDB, para parar a Lava Jato. É mentira, isso nunca aconteceu. A Lava Jato ganhou fôlego depois da Dilma. Tanto que Cunha e Gedel estão presos e o Temer, mesmo o Temer, ex-presidente da República, já foi preso também. Outro motivo para o impeachment, eliminar a esquerda brasileira, mesmo que isso custe sacrificar um braço da elite econômica, a teoria da conspiração. Tentou-se de tudo para livrar os poderosos da cadeia no Brasil. O impeachment, pessoal, é um processo político e jurídico. A razão jurídica
foi o abuso daquele expediente de fraude fiscal com bancos públicos para cobrir os rumbos orçamentários. Ninguém fez isso mais que o governo Dilma e o próprio documentário admite. Agora, politicamente, além dos escândalos de corrupção que erodiram a popularidade da Dilma, na verdade do governo Dilma, a economia estava em frangalhos. Você tem recessão, desemprego, inflação recordes devido à má administração, e o documentário admite isso também, ele fala explicitamente em erros na economia. Então, assim, isso sem falar no começo, que falam que em 2003 havia um medo acerca da posse do Lula, que não iam deixar ele tomar posse. Imagina, o Fernando Henrique trabalhou avidamente para que isso acontecesse sem problema.